alegria. Amém. Assentai-vos e glorificai ao Senhor Jesus com uma salva bem alegre, bem forte de palmas. Palmas para Jesus, palmas para Jesus, mais palmas para Jesus. Meus queridos irmãos, antes de eu entrar no assunto nesta noite da mensagem, eu preciso fazer uma breve introdução acerca desse homem chamado Israel e também de José. São dois homens que a Bíblia Sagrada vai descrever como sendo praticamente os últimos patriarcas: Israel e José. Tudo tem um preço nessa vida. Tudo tem um preço, não é fácil. Às vezes nós enfrentamos tantas perseguições, tantas batalhas e desafios. Mas tudo isso é um preço que nós pagamos. É um preço estabelecido. Tudo tem um custo. Até a graça que nós dizemos que é de graça teve um custo. E este custo foi a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor mostra o menino José, com seus apenas 17, 18 anos, começando a ter revelações de Deus, a receber promessas de Deus. E as promessas que Deus faz, meus irmãos, muitas vezes nós queremos colocar em caixas da nossa compreensão, entendendo que Deus fará promessas para nós, dependendo disso, dependendo daquilo. Mas não é assim que funciona. Quando Deus quer fazer uma promessa para uma pessoa, quem escolhe os critérios para fazer essa promessa é o próprio Deus que escolhe. E Deus escolheu um menino de apenas 18 anos. E Deus começa a mostrar sonhos de revelação para aquele menino. Deus mostra visões para ele. E ele começa a contemplar coisas que haveriam de acontecer num futuro próximo. Este menino chamado José, primeiramente ele tem um sonho que os seus irmãos se inclinarão perante ele. Os seus irmãos estranham aquela visão. Mas a outra visão que ele teve é ainda mais ousada ainda. Ele contempla que até o seu próprio pai e a sua mãe haveriam de se inclinar perante ele. Meus irmãos, ele não sabia como isso poderia ou deveria acontecer. Ele não sabia. Mas uma coisa é certa: Deus fez uma promessa através de uma visão, através de uma revelação. E o Deus que faz promessa é aquele mesmo Deus que não se importa quais serão as circunstâncias enfrentadas, quais serão os trajetos percorridos, qual será o custo, mas ele promete já sabendo de tudo isso. Ele calcula, ele analisa, ele prevê, ele faz. E aquele menino, meus irmãos, vai contando seus sonhos. Ele começa a ser perseguido pelos seus irmãos. Seus irmãos, com inveja dele, o perseguem, jogam ele numa cisterna. Mas aquela cisterna que parecia ser a morte dele estava acelerando o processo de bênção de Deus para a vida dele. Eu vou abrir um pequeno parêntese aqui nessa noite para dizer algo para você. Quando você pensa que está caindo numa cisterna, que você vai morrer ou que a tua vida vai se atrasar, Deus está te dando livramento de alguma coisa por um lado e está acelerando o processo por outro lado. Deus sabe o que fazer na sua vida. Deus conhece a sua história. Glória a Deus. Este José,
quando está dentro dessa cisterna, ele é vendido por ismaelitas, que são mercadores, são comerciantes, e os descendentes de Abraão são todos comerciantes. Se você quer conhecer hoje os maiores comerciantes do mundo, são os judeus e os árabes, são descendentes de Abraão. Esses ismaelitas compram José do seu próprio irmão chamado Judá. Não é à toa que o comércio corre nas veias dos judeus. Ele vai para a casa de Potifar. Chegando lá, ele se destaca. Ele ocupa um espaço de proeminência dentro da casa de Potifar, a ponto de se tornar o maioral. Ele recebe a chave de tudo. E lá dentro da casa de Potifar, a Bíblia Sagrada mostra a mulher de Potifar cobiçando José, tentando seduzir José ao pecado. Mas José não olha para aquilo, porque ele tem foco. Ele tinha promessa de Deus. Você precisa entender o seguinte: quando você tem uma promessa de Deus na tua vida, as tentações vão se intensificar para te fazer cair, para fazer acontecer os acidentes. A gente chama de pecado, mas na vida de quem tem promessa é um acidente, e esses acidentes podem ser fatais. Deus está mandando eu alertar alguém aqui nesta noite: cuidado com as tentações que Satanás tem colocado no teu caminho, porque essas tentações estão tentando causar acidentes para atrapalhar o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Deus, ele não olha para os teus defeitos. Deus não olha simplesmente para as tuas fraquezas e debilidades quando ele faz promessa, mas quando ele estabelece uma promessa, até o cumprimento dela, você precisa ter o mínimo de fidelidade possível. E pecado não pode ter na sua trajetória, porque se tiver, desde quando você recebeu a promessa até que ela se cumpra, o teu pecado consegue retardar o cumprimento da promessa. Em última instância, em última análise, o teu pecado consegue até bloquear o sucesso daquela promessa. Por isso Deus diz para alguém aqui nesta noite: o diabo está tentando você para você pecar. O diabo está tentando você para você ser seduzido a ponto de jogar fora tanta coisa que Deus tem. Aguenta firme só mais um pouquinho, que a bênção de Deus já está chegando na tua mão. Segura firme só mais um pouquinho. Não desista, porque Deus tem coisa grande para a sua vida. Diga glória a Deus. José não caiu na tentação, mas mesmo assim a mulher levantou uma calúnia. Os irmãos conhecem a história. Ele acabou sendo preso, e lá na prisão novamente ele se esforçou. Meus irmãos, a história de José é uma história de superação, é uma história de fidelidade, mas é uma história de esforço, é uma história de luta, é uma história de batalha. E a nossa vida é uma história de batalha. É assim, por isso que nós estamos vivos aqui, porque nós lutamos, batalhamos. Deus nos dá graça, mas a gente tem que lutar. E José estava dentro daquela prisão, e quando ele está ali, meus irmãos, a Bíblia mostra que existia ali um copeiro e um padeiro. Ele interpreta o sonho dos dois, e quando ele interpreta o sonho do padeiro, ele diz: infelizmente você vai morrer. E o padeiro morreu mesmo. Ele interpreta o sonho do copeiro e diz: você vai ser levantado na presença do rei de novo. Só que quando você chegar lá, você não se esqueça de mim. O copeiro prometeu: sim, pode deixar que eu não vou me esquecer. O copeiro saiu da prisão e José ficou esquecido ali. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se pergunta: será que aquela revelação que eu recebi era de Deus mesmo? Será que aquela pessoa que entregou a revelação estava com a vida no altar? Será que eu entendi direito aquela revelação, ou aquela promessa que Deus me fez? Testificou comigo. Eu senti que bateu tudo, os detalhes. Eu senti que tudo confirmava, meu coração sentiu tranquilidade, eu senti fé, eu persegui em oração, eu acreditei de tal forma que eu consegui praticamente materializar. Só que agora parece que está tudo tão quieto, está tudo tão calado, está tudo tão silencioso. Nesse momento eu me lembro de José.
O padeiro tinha morrido. O copeiro estava tranquilo lá em cima, servindo o faraó novamente. E ao que tudo indica, o José estava sozinho lá embaixo. Sozinho. E a promessa, e os feixes, e a lua e o sol, e as estrelas, e o Deus do seu pai, Jacó, porque Jacó conhecia os mistérios de Deus. Aonde está tudo isso? Será que não é produto da minha mente? Certamente José poderia vacilar em algum momento, a Bíblia não mostra, mas isso é normal. E se alguém diz que não é normal nós vacilarmos, leia melhor a Bíblia, que você vai encontrar a biografia de João Batista, quando ele estava encarcerado. João Batista, preso, ele mandou alguns de seus homens até Jesus para perguntar se Jesus era o Messias mesmo ou se esperava outro. Acontece estas crises, acontece na minha e na tua vida. O que não pode acontecer nessas crises é o vacilo, é o pecado, ou é retroagir, voltar atrás. José permaneceu ali. Talvez, meus irmãos, Deus nos coloque em situação tão difícil que nós estamos solitários e sem possibilidade nenhuma de fazer nada errado. Porque José estava naquela prisão, ele ia pecar com quem? Ele ia pecar com o quê? O que ele ia fazer? São situações que a vida se torna tediosa. Porque quando a gente tem alguma tentação na vida, a gente reclama dizendo: meu Deus, tem misericórdia, afasta de mim essa tentação. Agora, quando você está num ambiente que não acontece nada diferente, você diz: meu Deus, que vida chata, que vida tediosa. Assim é a vida de alguém que está preso. E José estava preso naquele momento, imaginando sabe-se lá o que, mas quando ele menos imaginava, meus queridos, talvez até ele se esqueceu do que Deus prometeu. Talvez ele se esqueceu de tudo, mas Deus lá do céu não se esqueceu da sua promessa. Deus lá do céu não se esquece do que ele fala. Deus, ele é fiel, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: Deus é fiel. Fala para essa pessoa: fica tranquilo, porque Deus é fiel. Meus irmãos, o faraó teve um sonho, e Deus confirmou para mim nessa madrugada, para mim meditar sobre esse sonho do faraó. Ele sonhou, ele contemplava 7 vacas gordas. E quando fala de vacas gordas, nós estamos falando de vacas saudáveis. Hoje que o padrão de Hollywood mostra que a beleza, a magreza é sinônimo de beleza, né? Mas houve um tempo no romantismo, no barroco e até no período clássico que gordura era sinal de saúde. E aquelas vacas gordas, no sonho que o faraó teve, elas subiam e de repente apareceram 7 vacas magras, cadavéricas, secas. Eu preciso dar um alerta para a igreja que me ouve aqui nessa noite. Meus queridos ouvintes, nesta madrugada o Senhor me deu uma revelação. O Senhor falava comigo para nós nos preparar em jejum e oração, porque está vindo tempos difíceis sobre a terra. O Senhor falava comigo mais uma vez. O Senhor falava comigo: pode alertar o povo, pode alertar, para que o povo tenha muito cuidado com as suas emoções, com a sua vida financeira e com a sua vida espiritual. Com as emoções no seguinte sentido: evitar gastar as forças, evitar gastar energia, evitar gastar emoções com futilidades, com briguinhas desnecessárias, porque está vindo tempos difíceis ainda. Evitar gastar dinheiro à toa. A gente nem tem tanto assim para gastar, mas vocês já notaram que tem tanta proposta e daí daqui a pouco a gente não sabe como que a gente gastou tanto. Vamos procurar economizar, meus irmãos. Vamos procurar cuidar, evitar gastar mais do que a gente ganha, evitar ter uma vida daquela vida glamourosa, né? Aquela vida baseada no que aparece nas redes sociais.
Vamos colocar os pés no chão, vamos colocar austeridade na nossa finança, porque estão vindo dias difíceis aí, e principalmente na parte espiritual. O tempo que nós estamos vivendo, talvez ninguém acredita no que eu estou falando aqui agora, mas nós, apesar de todas as dificuldades, ainda estamos na época das vacas gordas. Apesar das dificuldades, dos problemas, dos déficits, apesar de todos os contratempos econômicos e financeiros, nós ainda estamos na época das vacas gordas. Estão vindo tempos difíceis aí. E José conseguiu, saindo daquela prisão a mandado do faraó, interpretar o sonho do faraó, porque ninguém conseguia. Mas José interpretou e falou: essas 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, mas depois desses 7 anos de fartura virão 7 anos de miséria, e não é somente no Egito, será em toda a terra. E se alguém sábio armazenar os grãos, armazenar as sementes, guardar as sementes, se alguém sábio se preparar, vai conseguir abastecer o mundo todo. Vai abastecer o mundo todo. Irmãos, escute o que eu vou falar aqui. Tem muita gente que já não acredita mais que o Brasil é o país do futuro. Eu sei que tem gente que não acredita, e se nós formos acompanhar os noticiários, ninguém acredita mesmo. Mas o Brasil é um país muito rico. E aqui dentro do Brasil, o Evangelho está sendo pregado e disseminado de uma forma tão poderosa como em nenhum outro país. Escuta bem, estão vindo dias difíceis sobre a terra, mas quem controlar as suas emoções, quem saber controlar a sua vida financeira, e quem for cheio do Espírito Santo, vai se transformar em pessoas abençoadas e prósperas na face dessa terra, depois que passar este vento que vai soprar. E vai soprar, o Senhor revela. Deus tem falado que vai soprar o vento. Vai soprar. Alguém aqui deve se lembrar que eu falei para vocês ainda na semana passada, que Deus tinha me mostrado ainda no mês de abril, que o mês de setembro ia ser um mês de ventos fortes. Alguém lembra que eu falei para vocês? Meus irmãos, o vento está só começando a soprar. Vocês se segurem, aperte o cinto de segurança. Setembro é mês de oração. Mas para o ano que vem, nós temos dias difíceis pela frente. Mas quem vai ficar firme e levanta a mão e dá glória a Deus. Muito bem. Quando José dá essa interpretação para o faraó, meus irmãos, o faraó ficou estupefato. Imediatamente ele constituiu José como maioral, constituiu José como governador. Não foi através de voto, não, dessas lambanças, né? De tanto engano, tanta mentira, assassinato, né? Tanta coisa errada que acontece através do voto, através da política de hoje em dia, de forma que é melhor a igreja exercer a cidadania, mas participar ativamente política, eu também não concordo. Apesar de eu vou votar, já falei, repito, vou votar, com certeza. Mas José não foi empossado governador de uma forma política como é hoje, democraticamente. Não foi dessa forma. Deus decidiu colocar José no poder, e José como governador armazenou alimento durante 7 anos de fartura, de abundância. E quando José consegue armazenar uma quantidade satisfatória de alimento, a Bíblia mostra então que começa o tempo das vacas magras, começa o tempo da miséria, começa a época da crise, do sofrimento, da recessão, do desabastecimento, da falta de comida, falta de tudo. A situação complicou de tal forma que toda a terra corria para o Egito para tentar encontrar alimento. Escuta esta parte da palavra. Você que conseguir controlar as suas emoções, você que conseguir controlar as suas finanças,
E você que conseguir ser cheio do Espírito Santo no meio dessa turbulência, além de você ser abençoado dentro da tua casa, Deus vai te colocar nos maiores postos de trabalho e você vai ajudar até a tua própria família nesta época que está vindo de dificuldade por aí. Escuta o que eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A terra inteira vinha até o Egito. E como estou falando da terra inteira, Canaã também teve que vir. E quem morava em Canaã? A família de José. Imagine os seus próprios irmãos, seus irmãos que tinham vendido, seus irmãos que pretendiam até matá-lo, tiveram que ir até onde ele estava, até no Egito. Foram até no Egito em busca de comida. Seus irmãos nem se lembravam de José mais, porque José se barbeava de acordo com o costume egípcio. E os judeus tinham o costume de usar barba comprida. Então seus irmãos não conseguiram reconhecer que era José. Mas José sabia que eram os irmãos dele. José reconhecia muito bem. E agora, meus irmãos, eu vou resumir o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Que José então sabe que seu pai está vivo. Ele chora de emoção por dentro, mas marca o encontro para o seu pai, para todos os seus irmãos, e prepara um banquete. É aqui que a Bíblia Sagrada diz, é um cumprimento da palavra: prepara a sua mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Prepara aquele banquete enorme para os seus irmãos, para o seu pai. E quando seu pai chega, você consegue imaginar a emoção do seu pai, abraçando o seu filho, José dizendo: sou eu, pai. O pai não consegue quase acreditar, porque pensa que o filho está morto. São tanto tempo, são tantos anos. E o pai abraça seu filho e diz com muita alegria no coração, imagine a alegria que ele diz: eu não esperava, eu não julgara, eu não cuidara ver nem o seu próprio rosto, mas agora Deus me fez ver a tua semente. Meus queridos, a Bíblia Sagrada mostra José apresentando para Jacó, que é o próprio Israel, os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Era a semente de José, mas o maior legado de José, a maior semente de José, não era Efraim e Manassés. A maior semente de José eram os grãos armazenados para sustentar o seu pai, sustentar os seus irmãos, sustentar também toda a terra, sustentar todo o Egito. É o que Deus faz quando Deus tem uma promessa em nossa vida, nós sendo fiéis a Deus, aos trancos e barrancos, chorando ou sorrindo, caindo ou levantando, chovendo ou debaixo do sol, ser fiel a Deus e perseguir a promessa que Ele fez. Este é o segredo de Deus fazer a nossa semente florescer e a bênção dele se concretizar em nossas vidas. Este é o segredo de Deus em nossa vida. Minha irmã, mesmo debaixo de dificuldades e tribulações, seja fiel. Meu irmão, passa o tempo que passar, meu irmão. Vem as tentações que vierem, seja fiel. O mundo hoje está cheio de pegadinhas, está cheio de tentações, porque as pessoas hoje, infelizmente, perderam o pudor, perderam o respeito por tudo. O mundo está uma vergonha, até dentro da igreja mesmo, no comércio, na faculdade, no trabalho, onde você vai, o mundo está uma vergonha. Mas não é porque o mundo está uma vergonha que você vai baixar teu nível. Não se esqueça que você tem uma promessa de Deus para a tua vida. Não é porque o nível está baixando, não é porque muitos pastores nas igrejas do Brasil já não têm coragem de pregar santidade mais,
já não tem compromisso com o que é correto. Não é porque muitos pais estão traindo suas famílias, ou muitas mães estão virando a cabeça, que você vai seguir a direção da maioria. Deus conta com uma minoria fiel. Deus contou com José, e Deus conta com você também. Deus vai fazer a tua semente florescer. Deus vai fazer a tua vida ser exemplo na face da terra. Seja fiel, seja fiel, custe o que custar, seja fiel, seja fiel. Existe uma doutrina filosófica chamada determinismo. O determinismo procura justificar as coisas erradas a partir do que aconteceu lá atrás. Por exemplo, Freud, aquele pensador alemão, judeu alemão, ele justificava algumas pessoas irem para a cadeia por causa da condição que as pessoas viviam ou por causa dos seus precedentes. O nome disso é determinismo. Se José fosse contar com determinismo, José poderia ter se dado mal na vida. Alguém dizer: por que você está preso? Ah, porque eu pequei com a mulher do Potifar. Por que você está preso aí? O que aconteceu? Determinismo, ele poderia fazer muitas coisas erradas na vida. Por que ele poderia fazer isso? Por causa dos pais dele, por causa do pai dele. O pai dele mentiu pro avô dele. O pai dele mentiu pro irmão dele. O pai dele foi enganador. O pai de José, se ele fosse seguir os passos do pai dele, por causa do determinismo. Tem pessoas que seguem o determinismo dizendo: eu sou assim, minha família é assim, infelizmente eu vou morrer assim, meu pai foi desse jeito, meu avô foi desse jeito. Meus queridos, há pessoas até que chegam a ponto de acreditar em maldição hereditária. Não existe maldição que não seja quebrada pelo poder do sangue lá da cruz do Calvário. Deus tem promessa na tua vida. Não tem nada de determinismo, não. Só existe uma coisa que está determinada. Se você for fiel ao teu Deus, Ele vai fazer a tua semente florescer para a honra e a glória, o nome santo dEle. Isso que está determinado para a tua vida é a vitória, é o sucesso, é o progresso na sua vida. É isso que está determinado. Fiquem de pé, por favor. Tocou-me, Jesus, tocou-me.